Estamos diante de um corpo doente e a causa está bem aí, no cérebro. É isso mesmo, a nossa mente pode agir diretamente sobre o corpo, podendo até provocar doenças graves. São as chamadas doenças psicossomáticas. Muita gente não acredita, mas ela existe sim e pode até matar. Eu fui conhecer de perto o que são as doenças psicossomáticas e quais as novas técnicas de tratamento. Qualquer pessoa pode ser atingida por esta bomba. Basta ter um gatilho, não importa o que seja. Tudo começou com uma reforma de um banheiro na minha casa. Eu passei por 2 lutos e uma internação de um filho, muito grave. Na maior parte das vezes, quem fica doente não é levado a sério. Mas de novo, Karina, é frescura. Até médicos têm dificuldade de detectar este tipo de doença, como conta o psiquiatra Isaac Efraim, colunista da Record TV. Só vai pensar na possibilidade de uma doença psicossomática a hora que ele tiver descartado todas as possibilidades físicas, orgânicas, clínicas. Mas afinal, como somos contagiados pelas doenças psicossomáticas? Grandes cidades, vida corrida, estresse, trânsito caótico. Em meio a essa atmosfera de pressão por todos os lados, crescem as doenças que não são descobertas tão facilmente. Elas nascem aqui na cabeça, mas podem dominar todo o nosso corpo, dominar a nossa vida. Em um curto período de tempo, Fabiana sofreu 3 baques. Meu pai faleceu dia 28 de dezembro de 2016. O pai dos meus filhos, meu ex-marido, faleceu dia 14 de março de 2017. 3 meses depois. E em 2018, em abril, dia 14 de abril, meu filho fez uma cirurgia e ficou 3 meses na UTI. A cabeça não aguentou tanta pressão e o corpo respondeu. Eu tive uma contratura muscular. Eu travei. Sem se mexer, ela foi levada ao pronto-socorro. Fez exames e nada. Até que parou nas mãos de um psiquiatra. Eu estava tendo uma crise aguda. De depressão. Sozinha, com 3 filhos para criar, a vida ficou de cabeça para baixo. Você não tem vontade de trabalhar, você não tem vontade de fazer nada. A doença de Fabiana era psicossomática. A doença psicossomática é aquela energia, é aquela alteração do cérebro que, pela falta de consciência, a pessoa não consegue compreender, não consegue entender e não consegue expressar. O corpo fala. As doenças psicossomáticas são aquelas doenças que aparecem no corpo, mas com uma origem na alma. Psico vem do grego e significa mente. Tudo que está para cima, tudo que a gente não consegue ver direito. Aqueles movimentos do homem que a gente não vê, né? Então, os desejos, as paixões, as aspirações, tudo está no domínio da alma. Soma é corpo, ou o que é relativo ao corpo. Ou seja, as doenças psicossomáticas são aquelas que surgem na mente e se estendem ao corpo. E podem alterar até os hormônios. Está numa situação de assalto, você vai... ou você enfrenta o bandido ou você foge. E aquilo ali, aquela reação imediata, você não pensa no assunto. Você simplesmente faz em função do seu cortisol que subiu e disparou. Mas, à medida que o processo de estresse continua, se aquela situação é repetida, não um assalto, né, mas uma situação no trabalho ou um relacionamento pessoal em casa, um casamento problemático, isso acaba gerando uma reação de estresse crônica. Algumas destas alterações se manifestam em forma de dor. Comecei a sentir muitas dores de cabeça, constantemente, ia no pronto atendimento, fazia medicação e não melhorava. Marquei um neurologista, fiz vários exames e os exames também não constatavam nada. Sempre que você tem dor em qualquer parte do corpo, literalmente seu corpo está indicando, colocando uma bandeira, dizendo, olha, presta atenção aqui que isso aqui está com algum probleminha. Vai investigar. Vai investigar. Karina sente dores de cabeça há 2 anos.
não sabe identificar exatamente o que desencadeou o processo. Os dias que eu estou na minha casa eu me sinto melhor, mas os dias de serviço... No trabalho, as dores aumentam com a reação das colegas. Vai passar em atendimento, mas você está com dor de novo, elas não levam a sério. Um dia, a minha psicóloga ela perguntou para mim, ela falou, Ká, o que você tem vontade de fazer hoje? Eu simplesmente chorei e não soube responder. Por quê? Por conta da dor. A gente tem que entender que o paciente, ele é um todo. Ele não é mais somente aquela lesão. Então, ele tem a lesão dele, ele tem a alteração psicológica, ele tem a alteração social. Como acabar com todo este sofrimento físico e emocional? Será que isso é possível? A doença psicossomática acontece pela ignorância e pela repressão que a gente exerce para os nossos sentimentos. Para o especialista, as emoções muito intensas e negativas agem no cérebro humano e podem ser devastadoras. Carregar mágoa é obrigatoriamente desequilibrar o seu sistema imunológico. E se você já tiver alguma predisposição, uma propensão, precisa ter isso na sua base, vai facilitar o aparecimento de doenças ligadas ao sistema imunológico, inclusive o câncer. Daqui a pouco você vai conhecer o aparelho que está revolucionando as terapias para pacientes de traumas. Será que existe cura para as doenças psicossomáticas? Saiba agora quais as novas técnicas e aparelhos que estão revolucionando o tratamento dos males que começam na mente e acabam no corpo. Renato está numa sessão de EMDR, a sigla em inglês para dessensibilização e reprocessamento por movimentos oculares, um método que usa um conjunto de luzes para trabalhar traumas. Sabemos que existe um fundo traumático, na maioria dos problemas psicológicos que aparecem e que acabam com decorrências físicas. A gente vai para um lugar que a gente começa a pensar neurologicamente como é que isso acontece. E esse medo, ele se manifesta... A médica conduz a sessão. Numa escala de 0 a 10, em que 0 Ela pede para Renato focar seu pensamento em uma imagem do trauma. Eu vou pedir a você para colocar na sua tela mental uma foto. Tudo começou com uma reforma em casa. A poeira trouxe uma tosse, que evoluiu para uma alergia, que causava sangramento. Renato procurou um pneumologista. Me disse assim, olha, você nasceu de 6 meses, você tem uma pequena má formação do pulmão direito e será que alguém já te falou para você tirar esse pulmão direito? As limitações de uma intervenção deste porte mudaria a vida dele. Pânico, não sabia onde eu estava, não sabia para quem recorrer, não sabia para quem ligar. Só queria chorar. Eu virei um bebezinho. A saída foi procurar, além do tratamento clínico, o EMDR, que surgiu no começo dos anos 90, mas só agora é usado em larga escala no Brasil. O EMDR, ele é um reprocessamento de imagens traumáticas, que tira aquele afeto negativo através de uma estimulação dos 2 hemisférios cerebrais. O lado esquerdo do cérebro é aquele responsável pela nossa racionalidade, pela lógica, pela organização. O lado direito é o criativo, o simbólico, o das emoções. E é justamente onde se instalam os traumas. Com esta terapia, os 2 hemisférios do cérebro são estimulados e as imagens traumáticas também são enxergadas pelo lado racional. É aí que se passa a ter mais consciência do problema e os traumas são diluídos. Às vezes, com uma imagem traumática, a gente chega em outras piores, que foram bloqueadas, que a pessoa tem ali uma amnésia traumática. Então, vão aparecendo, através das cadeias associativas de memória, outras imagens que ela nem se lembrava. E essas imagens podem ser reprocessadas também. Se eu os assumo,
eu paro de dar essa repressão que gera doença somática. Eu viro uma pessoa mais equilibrada. Eu tenho os sentimentos, eu tenho as emoções, como todo mundo tem, mas elas passam por mim, elas não ficam presas a mim. Com a técnica, Renato tem superado o trauma que o acompanha há meses. Para mim era algo estrondoso, gigante, e eu comecei a diminuir essa ideia. E você lembra da Fabiana, que teve que superar uma depressão depois de perder parentes e ver um dos filhos à beira da morte? Ela conseguiu superar o trauma totalmente. Eu hoje consigo lidar melhor, entendeu? Com esses momentos de dor, com esses momentos de tristeza. Fabiana tomou medicamentos e fez terapia. Me mostrou uma realidade diferente, né? Me mostrou que que a depressão tem cura, que todo problema tem solução e que a gente consegue, né? Mesmo em com esse monte de problema que a gente vive, ser feliz, ter momentos de alegria. Ela conheceu um novo amor. Quando você olha essa família aqui, você tem consciência, segundo a Fabiana, que você que ajudou a reestruturar a vida dela? Que bom, vai contar? Eu vou ouvir a história,